Gênesis capítulo de número 12. Aleluia. Alguém conosco pela primeira vez nessa igreja? Só levanta a mão assim, se alguém nos visitando. Estava esquecendo já de apresentar os visitantes, desculpa. Ô, bênção, tem um pessoal nos visitando, tem uma família aqui, ó. Tem uma irmã que levantou a mão ali, levanta a mão de novo. É a irmã da Ruth? Ô, irmã, estamos orando por você. Ela pediu oração. Deus ouviu a nossa oração. Deus te trouxe aqui para aumentar a tua fé. Aleluia. Há mais alguém conosco pela primeira vez? Como que nós recebemos esses irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Depois eu dou os outros recados. Deixa eu ir para a palavra, irmão. Eu fiquei tocado com esse louvor. Hoje esse pessoal pegou de jeito com esse louvor aí. Aleluia. Nós temos falado sobre fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, a palavra do Senhor nos diz. Eu tenho certeza que essa série de mensagens, Deus tem aumentado a nossa fé, amém? A fé vem pelo ouvir a pregação. A pregação vem pela escritura, diz a Bíblia. Então você agora está ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem poder de aumentar a sua fé. Aleluia, nosso Deus, Ele aumenta a nossa fé. Nós falamos sobre Abacuque, eu não vou recapitular tudo. Falamos que a fé não é um suicídio intelectual, a fé não significa ausência de sofrimento. A vida de fé sempre deve terminar com adoração. Depois falamos sobre Davi, Salmo 40, que o justo viverá por sua fé, mesmo em momentos difíceis, mesmo no fundo do poço, mesmo em momentos complicados. E aí, quando vivemos esses momentos, porque nós passamos por tribulações, Jesus disse que passaríamos por aflições, mas quando nós temos fé, nós usamos esses momentos para conhecer melhor a Deus, para conhecer melhor a palavra de Deus e para conhecer melhor a vontade de Deus. Depois pregamos Salmo 34, de que nós não devemos perder o gosto ou o sabor da nossa fé. Para isso, precisamos adorar em todo o tempo. Precisamos ter intimidade com Deus e orar mais. Viver sem amargura. Viver encorajando uns aos outros, ajudando uns aos outros. Reclamando pouco ou sendo grato. Não fazendo mal ou não falando mal de ninguém, sendo quebrantado, humilde. E sempre com a esperança na vida eterna. Última mensagem. Nós pregamos sobre os desbravadores da fé, ou os pioneiros da fé, Atos capítulo 4, a igreja primitiva, e nós então aprendemos que, embora possamos ser perseguidos, mas jamais seremos abandonados. Você pode dar uma glória a Deus? Por quê? Porque a presença de Deus está conosco em todo o tempo. Podemos ser pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, e abatidos, porém jamais destruídos, porque Deus está conosco, aleluia. Eu quero hoje falar sobre o pai da fé, falar sobre o justo viverá por sua fé, e nós vamos para Abraão, e eu fiz isso de uma forma intencional, porque nós deveríamos começar com Abraão. Eu fiquei pensando sobre isso, mas o Espírito colocou no meu coração, termine com Abraão, não sei se termino hoje, sobre essa série de mensagens, o justo viverá por sua fé. E Deus então aparece a Abraão, Gênesis capítulo 12, diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação, eu te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Que Deus fale conosco, que o Espírito Santo fale ao nosso coração em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus? A história de Abraão começa
no capítulo anterior, capítulo 11, a história desse grande homem de Deus, quando fala de sua família. Uma família que não vivia nas cidades, na verdade, a família de Abraão vivia fora das cidades, como nômades. E depois da morte de seu pai, o seu pai Terá, capítulo 11, versículo 32, Deus chama Abraão para começar um novo povo, e um povo exclusivamente seu. Aqui é a primeira vez que Deus aparece a Abraão, e Deus se relaciona com Abraão. É a primeira vez que Abraão ouve a voz de Deus, e quando nós ouvimos a voz de Deus, e hoje nós estamos ouvindo através da palavra, isso gera em nós fé, porque a fé vem pelo ouvir, como eu disse, e ouvir a palavra de Deus. E Abraão então entende o chamado do Senhor, e ele então inicia aquilo que nós chamamos a jornada da fé, aquilo que nós chamamos a caminhada da fé. Nós o conhecemos pela Bíblia como o pai da fé. Tiago vai chamar ele do pai da fé, ou então o amigo de Deus. E Deus mesmo disse isso para Abraão, que iria constituí-lo como pai das nações. Gênesis 17:5. Vou te constituir como pai das nações. E ele então começa essa caminhada vitoriosa de fé. E Abraão, para mim, irmãos, é uma inspiração, é um encontro na vida deste homem, na história do homem que foi desafiado por Deus a viver pela sua fé. Eu encontro exemplo, eu encontro inspiração para que eu também possa, na minha jornada e na minha caminhada de fé, ter uma jornada vitoriosa para a glória do nome do Senhor. Mas existem algumas coisas aqui que saltam ao nosso coração e que a gente pode aprender com o pai da fé, para que eu e você venhamos ter uma jornada vitoriosa de fé. Nós precisamos aprender com ele algumas atitudes que ele teve e que nós precisamos ter. Eu quero destacar a primeira, e não vai ser na sequência, eu quero destacar a primeira, a parte B do versículo 1, quando Deus fala: você vai para uma terra que eu te mostrarei. Significa que Deus ainda não tinha mostrado para ele a terra. Deus não tinha dado um endereço, Deus não tinha colocado uma visão diante dele. Então, a primeira coisa que eu quero destacar hoje à noite, dessa caminhada de fé, e o justo vive pela fé, é que esse viver pela fé, eu não preciso ver para crer. Eu apenas preciso crer na palavra do Senhor. Abraão não precisou ver para crer. Primeira coisa que eu destaco é isso. Eu vou dizer aqui que ele não tinha a síndrome de Tomé, sem querer falar mal de Tomé, o discípulo, que duvidou que Jesus tinha ressuscitado, lembra? Quando Jesus ressuscita, ele não estava quando Jesus aparece para os seus discípulos. E eles falaram: o Senhor veio, entrou aqui na nossa casa, com todas as portas trancadas. E ele disse: se eu não ver, e se eu não tocar nele, eu jamais vou acreditar. Aí depois Jesus aparece de novo, e Jesus chama Tomé: Tomé, vem cá, toca, pega em minhas mãos, pode tocar aqui do meu lado. E aí Tomé se prostra diante do Senhor e diz: Senhor. Deus fala para ele: porque você me viste, agora você creu. Felizes aqueles que não verão, mas crerão. Por que eu disse que eu não quero falar mal de Tomé? Porque às vezes a gente olha para Tomé e pega só esse ponto da sua vida, e a gente acha que Tomé, ele perdeu a sua fé. Não, ele teve um momento de incredulidade, de fraqueza, mas Tomé permaneceu na fé até o fim, permaneceu em Cristo até o fim. Mas o fato é que muita gente está tendo essa síndrome de um ensino até estranho, contrário às Escrituras. Irmãos, graças a Deus, nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas, nós temos ouvido falar muito sobre fé. Louvado seja Deus por isso. Tem se dado muita ênfase à nossa fé, e temos que dar ênfase mesmo à nossa fé, porque nós fomos chamados para vivermos
pela fé. Mas o que me preocupa é que os falsos profetas têm usado a fé para enganar as pessoas. Vou dar um exemplo. Você certamente já ouviu falar sobre materialização da fé. Quem já ouviu falar? Ponto de contato. Pastores ensinando que nós podemos materializar a nossa fé com ou através de um ponto de contato, aonde você tem que tocar em alguma coisa, em algum objeto, um sal grosso ou qualquer outra coisa, uma farinha, uma terra. Você tem que pegar uma água, misericórdia, já vi tanta aberração, sabonetes, copo com água. Você tem que tocar, é um ponto de contato, algo visível. Isso me soa estranho, sabe por quê? Porque a Bíblia define fé. Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Sendo assim, o autor inspirado por Deus está dizendo que ter fé é ver o que não pode ver, é esperar o que ainda não aconteceu. A Bíblia define fé que eu não preciso ver, eu não preciso tocar para crer, eu não preciso de um ponto de contato, eu não preciso dessa materialização da fé. Eu preciso crer, eu preciso acreditar, é na palavra e nas promessas do Senhor. Então, quando eu olho para a vida de Abraão, um homem que é chamado pai da fé, eu aprendo com ele que eu preciso apenas crer na palavra de Deus. Ela é suficiente e ela nunca passará. Ela vai ficar por toda a eternidade. Você pode dar uma glória a Deus? Deus não mostra nada para ele. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Lá no Novo Testamento vai dizer que partiu Abraão sem saber para onde ia, sem saber para onde ele deveria ir. Então, quando a gente olha para as Escrituras, a gente olha que Deus quer que o seu povo viva pela sua palavra, viva por aquilo que ele foi instigado pela palavra. Ao contrário de Tomé, no Novo Testamento, o pastor Edivaldo pregou esses dias. Mateus capítulo de número 8, vai narrar a história de um homem que nem da igreja era um centurião, era um romano, um soldado que cuidava de 100 soldados romanos, mas era um homem que nos apresenta um coração quebrantado, porque ele tinha um servo, um criado, que ficou doente, e ele então ouve a fama de Jesus, e ele vem até Jesus, e ele se prostra diante do Senhor, e ele então roga pelo seu empregado: olha, meu servo está doente, à beira da morte. E Jesus fala para ele: eu vou com você até a sua casa e vou orar com ele. Ele diz: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor vá até a minha casa. Eu sou uma autoridade. Eu dou ordens para os soldados. Quando eu digo para ele vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. Ele diz para Jesus: basta uma palavra tua, Senhor. Uma palavra tua, e o meu servo será curado. Jesus vira para os discípulos e diz assim, a Bíblia diz que primeiro Jesus admirou-se da fé dele. E Jesus olha para as pessoas que estavam perto dele e diz o seguinte: nem mesmo em Israel eu achei fé como essa. Jesus vira para o homem e diz: vai e seja feita segundo a sua fé. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante, mesmo à distância, o servo foi curado. Basta uma palavra dele e tudo muda. Ele sempre foi e sempre será o El Shaddai, o Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Eu não preciso tocar, eu não preciso fazer da minha fé uma mística. Eu preciso crer na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus tem poder. Irmãos, que coisa maravilhosa. E Jesus continua dizendo, porque ensinando: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão. Está falando do reino dos céus, junto com a mesa, Rafael, junto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Enquanto os muitos
Muitos filhos, presta atenção, ou seja, aqueles que deveriam crer, aqueles que deveriam acreditar, mas abandonaram a fé, não estarão na mesa. E aí, lá no inferno, haverá choro e ranger de dentes. Mas a Bíblia diz que eu preciso andar por fé. O apóstolo Paulo vai dizer, segundo aos Coríntios 5:7, que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Por isso, nós não precisamos ver para crer. Nós só precisamos crer e continuar firmes nas promessas de Jesus. Aleluia! A segunda coisa que eu quero aplicar nesse texto está no versículo 1 ainda. Como é essa vida de fé? Não preciso ver, mas eu preciso trilhar o caminho da renúncia. Não tem como a gente entrar na vida de fé sem deixar alguma coisa para trás. A primeira coisa que Deus fala para Abraão é: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão precisou pegar a estrada das rupturas e da renúncia. É impossível alguém viver pela fé sem renunciar, sem deixar para trás a velha vida, sem deixar para trás aquilo que impede de romper em fé para Deus. Abraão teria que deixar a tradição de idolatria. Abraão teria que deixar a tradição da sua própria família. Tem muita gente que não entra no caminho de fé, porque recebeu uma tradição e coloca essa tradição acima da palavra de Deus. Quando eu me converti com 15 anos, minha mãe quis colocar eu para fora de casa. Minha mãe não aceitava, minha família não entendia. Mas quando Deus me chamou a viver pela fé, eu entendi que eu precisava renunciar à minha velha vida, renunciar àquilo que não agradava o meu Senhor. E como Abraão, eu tive que deixar muitas coisas para trás. Deus, quando aparece para alguém que Ele quer que viva pela fé, essa pessoa precisa ter coragem de rupturas, de romper com o passado. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Se fez novo, o velho tem que ficar para trás. Os hábitos que não agradam a Deus têm que ficar para trás. Aquilo que impede de eu avançar com meu Deus tem que ficar para trás. Muitos falam que querem seguir o Senhor, mas muitos não querem pagar o preço da renúncia. São como aquele jovem rico. Mateus, os evangelhos vai dizer, Marcos capítulo 10, que aquele jovem rico, ele queria seguir a Cristo, mas não queria renunciar o que Deus pediu para ele renunciar. Muitos ainda são assim até hoje, querem seguir a Cristo, mas não querem deixar seus ídolos, não querem deixar os seus pecados de estimação, querem ainda continuar com aquilo que os adoece, e é impossível ser curado se nós não abandonarmos aquilo que nos adoece. Abraão teve que renunciar tudo, e Jesus disse: se alguém vem a mim e não aborrece aos seus pais, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu vou explicar o que Jesus está dizendo. Aqueles que amam mais, qualquer um, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, porque quebra o primeiro mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Giovanni pregou ontem que a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor, e é por isso que eles precisavam se arrepender. Por quê? Porque Deus é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E muita gente, muitos crentes ainda não entenderam os princípios da palavra de Deus. Quando Jesus disse, olha, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Tem muitos cristãos que não têm Deus em primeiro lugar. Ainda não entendeu que essa dualidade é perigosa demais.
Coração dividido é um problema. Quando nós nos entregamos totalmente a Deus, e quando nós entendemos que há algumas coisas que Deus vai exigir da gente, a gente precisa ter coragem de romper, para que a gente possa seguir e viver os planos de Deus para a nossa vida. Todos os grandes no reino de Deus devem praticar uma saída, ou uma separação radical. Se Abraão te faz, não, minha família não. Não, alguns gregos, a Bíblia diz, algumas autoridades se impressionaram com Jesus. Algumas pessoas do tempo de Cristo se impressionavam com a pregação, com os milagres, com a autoridade, a ponto deles dizerem, quanta autoridade! Ele dá ordem, os demônios obedecem, os ventos obedecem, as doenças obedecem, e continua obedecendo. Aleluia. Ele era e ele há de vir. Só que a Bíblia diz que algumas pessoas não se entregaram totalmente a ele. Por quê? Porque amaram as trevas mais do que a luz. Ou então, por causa de posição social, ou então por causa de amigo, ou por causa de qualquer outra coisa, eles não o confessaram publicamente. Por quê? Porque eles não quiseram renunciar para seguir Jesus, amaram mais algumas coisas do que a Jesus, e portanto não foram discípulos, não viveram pela fé, perderam a oportunidade de viverem pela fé. Outra coisa que a gente aprende com Abraão, e não tem como não falar sobre isso, que a vida de fé, se ela me ensina que eu não preciso ver para crer, que eu preciso renunciar e deixar, a vida de fé começa com obediência. Não há perguntas. Abraão não fez como muitos fazem até hoje. Eu quero uma confirmação. Eu quero que o Senhor confirme para mim. Quem já fez isso, irmão? Ah, Jesus. Eu já. Tem gente que começa a pedir confirmação. Para obedecer, você não precisa de confirmação, não. A vida de fé começa com uma obediência. E presta atenção. Não é parcial, porque obediência parcial é desobediência. Irmãos, tem gente que obedece, mas não honra. Quando nós obedecemos de coração, nós queremos honrar. Nós queremos honrar o nosso Deus, é diferente. Abraão recebe um recado de Deus, um recado para ele partir, sem saber para onde ia. Deus dá promessa. O nosso Deus é um Deus de promessa, dá para dar glória a Deus. Vou abençoar os que te abençoarem. Vou fazer de você uma grande nação. Abraão já era casado, não tinha filhos. Sara era estéril. Então ele recebe promessa. Ele recebe a promessa como nós recebemos. Deus não vai mostrar o processo. Deus nunca mostra o processo. Deus dá sonho. Deus inspira o nosso coração, como fez com José, mas Deus não mostra o processo, porque se mostrar, a gente desiste. Abraão recebe a palavra, recebe a promessa. Poxa, eu vou ser pai de nações, vou ser abençoado, Deus vai dar uma terra, pronto. A Bíblia diz que Abraão partiu. Versículo de número 4. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. A vida de fé, irmãos, vai exigir de cada um de nós obediência. Jesus disse, se vocês são meus discípulos, vocês vão obedecer os meus mandamentos. Aqueles que dizem que me ama, obedeçam os meus mandamentos. Portanto, a vida de fé não tem como separar eu desobedecer a palavra, mas dizer que eu tenho fé. Dizer que eu creio no Cristo, mas quando as minhas atitudes negam a sua mensagem, uma incoerência. Essa incoerência o mundo tem, que diz que o ama, mas o perseguem, negam os seus mandamentos e a sua palavra. Abraão, quando Deus o chamou, a Bíblia diz que ele partiu, sem perguntas, sem questionamentos, de uma obediência total. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara
o Senhor, conforme, portanto, a palavra do Senhor. Quando há desobediência, há problema. E há consequências. Desde a criação e em todas as épocas, nós vemos atos de desobediências às ordens de Deus. Começou no Éden e todos nós sofremos as consequências. E depois, o próprio povo de Israel, formado através de Abraão, dessa promessa, também desobedecem a Deus, esquecem da palavra, e é por isso que a maioria deles ficaram prostrados no deserto, porque a promessa de Deus sempre vai estar de pé. Presta atenção nisso, irmão. A palavra de Deus continua valendo e ela está de pé. A palavra de Deus não volta vazia, continua de pé. Não se cumpre na vida de muita gente. Por quê? Porque muita gente quer viver pela fé, mas não quer obedecer os princípios da própria fé. Abraão parte em obediência ao Senhor, porque ter fé, irmãos, vai exigir de nós obediência e coragem para obedecer. Conhecemos a história de Abraão, e aí a história de Abraão continua. Ele parte com a sua mulher e vai peregrinando. Deus vai o protegendo, Deus vai o abençoando, Deus vai prosperando tudo que ele põe as mãos. Tem alguns erros, sabe por quê? Porque não é perfeito. Ninguém é perfeito. Abraão erra. Abraão comete pelo menos 3 erros na vida. Ele leva quem Deus não pediu para ele levar. Ele começa errando. Ele leva o seu sobrinho, Ló, e levou Ló com ele. Deus não pediu para ele levar Ló. Sai da tua parentela. Sai do meio dos seus parentes. Aí ele vai e leva o sobrinho. Lá na frente dá problema. Quando a gente quebra os princípios, o princípio que eu quebro aqui, eu tenho ensinado isso, me quebra lá na frente. Houve problema. E aí Deus deixou de falar com Abraão, até que Abraão teve que ter coragem de falar: Ló, vem cá, dá mais. Se você for para lá, eu vou para cá, sem briga e sem nada. Por quê? Porque eu vou viver pela fé. Eu preciso caminhar pela fé. Eu estou aqui, irmão, só conjecturando. Tem muita gente que está paralisada na vida de fé, porque está tendo aliança com quem não deveria ter aliança. Continua teimando em andar com quem não deveria andar. Continua, sabe o que? Com comunhão com quem não deveria ter comunhão. E aí, Deus fica em silêncio. Se você for estudar a Bíblia, Deus só fala com Abraão depois que, ele separa de Ló. Ló, então, escolheu os lugares verdejantes, as campinas do Jordão. Campinas é bom, né, irmão? Escolheu. Abraão foi para o lugar seco. Mas presta atenção. A bênção não está no lugar, está em quem recebeu a promessa. Ló jamais reconheceu que ele não tinha chamado nenhum. Quem tinha chamado era Abraão. Por isso deu problema. E aí ele obedece totalmente. E nós conhecemos a história. Abraão continua. Nada de filho. Nada da promessa se concretizar. Ele tinha 75 anos, o texto diz. Que quando Deus o chama, passa-se 24 anos para 25. Quando Abraão está beirando os 100 anos. E cadê o filho? Cadê o filho da promessa? Cadê a promessa do Senhor? E aí Deus, que é um Deus que não fica devendo nada para ninguém, e a sua palavra vai se cumprir, quer o mundo acredite ou não. Deus aparece para Abraão, e eu falei hoje de manhã, Gênesis capítulo de número 17, Deus aparece para Abraão e diz assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Não será Ismael o teu filho, porque ele tinha tido um caso com Agar. Já tinha 13 anos Ismael. Não será o teu filho. Esse não é o filho da promessa. Por quê? Porque Abraão, o outro erro de Abraão, fazer o que Deus não pediu para fazer. Ele errou. De andar com quem não deveria andar. Depois, Sara disse para ele: olha, a gente não tem filho. Vamos pegar a nossa empregada. Você se deita com ela. Naquela época podia, a poligamia. Tem um filho com ela, está resolvido. Deus não falou para Abraão fazer isso.
Abraão errou de fazer aquilo que Deus não pediu para ele fazer. E por causa desse erro, esse problema aí que nós estamos vendo, essas guerras lá no Oriente Médio, Ismael, descendente dos árabes. Na verdade, os árabes descendentes de Ismael, desculpa. Os descendentes de Isaac é Israel. E por isso tem essa guerra toda lá. Essa guerra, essa bagunça toda. Por causa do erro de um homem. Os nossos erros têm consequências. Proteja o seu coração. Proteja o seu coração e obedeça a palavra de Deus. Porque é melhor obedecer do que sacrificar, a Bíblia diz. Obedeça a palavra do Senhor. Por falta de obediência, o mundo entrou em crise. O pecado entrou no mundo. Por falta de obediência entrou a morte. E o salário do pecado é a morte. Mas aí Deus cumpre a sua promessa. Porque aí Deus fala para Abraão: Abraão, eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Essa palavra eu falei hoje de manhã. No original significa: eu sou o Senhor provedor, eu sou o Senhor que te sustenta. Essa palavra, ela tem a conotação de dizer: eu sou o Senhor cheio de seios. Significa uma mãe que amamenta o seu filho. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, tudo o que você precisa está em mim. Tudo o que você necessita, assim como o leite materno para um bebê é suficiente. Deus está dizendo para Abraão: eu sou suficiente para você. Anda na minha presença, Abraão. E logo depois, Deus fala: tua mulher vai ter um filho. Sara tinha 90 anos. Abraão, 100 anos. Como? Como vai acontecer? Abraão, a Bíblia diz que ele creu, embora ele sabia que seu corpo estava amortecido, que naturalmente era impossível, e sua mulher era estéril além da idade avançada. A palavra de Deus se cumpre, porque Deus fala para Sara, quando ela ri quando ela ouve que Deus irá dar um filho. Deus fala: por que você riu, Sara? Ela: eu não ri. Você riu. Não haverá impossíveis para Deus. Nasce Isaque, o filho da promessa. Deus cumpre a promessa em Isaque. Isaque cresce, é desmamado. O filho da promessa está lá. Daqui a pouco, o Deus que chamou a gente para viver pela fé. Capítulo 22 de Gênesis, a gente conhece a história. O que Deus pede? Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, toma o teu filho, a quem tu amas, Isaque, e sacrifica. Leva para o monte e sacrifica. Irmãos, pare para pensar. Em Isaque, as promessas de Deus foram concretizadas. E aí o Deus que chama ele para viver pela fé, a Bíblia diz: Deus prova a Abraão. E põe uma prova tão grande, e Deus fala para Abraão: Abraão, eu quero o teu filho, a quem tu amas. E Deus então dá um nome, Isaque, porque se Deus não dá um nome, ele mata Ismael. Ou não? Estava um problema na casa já? Briga das duas mulheres? Se Deus não fala o nome Isaque, com certeza ele pega Ismael, leva, matei 2 coelhos com uma cajadada só, resolvi o problema. Presta atenção. A vida de adoração e a vida de fé exige obediência total e não parcial. Deus fala que queria Isaque. Sabe o que a Bíblia disse? Depois estuda na tua casa. Abraão recebe a palavra, Sara não sabe de nada. Você acha que ele falou para Sara? O que você acha, pastor? Ele falou para Sara? Eu creio que não. A pessoa: onde vocês vão? Vou matar Isaque. Onde vocês vão? Vou matar o Isaque. Deus mandou matar. A Bíblia diz que de madrugada Abraão acorda, prepara a lenha, chama o filho e segue a caminhada até o monte que Deus tinha indicado, como Deus lhe ordenara. A vida de fé
começa quando eu começo a obedecer, mesmo sem entender. O primeiro passo de fé de Abraão foi quando ele partiu sem saber. E a adoração de Abraão, que Deus viu que ele era um homem de fé, começa no primeiro passo da casa dele. Não foi no monte. Imagine o primeiro passo saindo da casa, com o filho. Ele não fala para Isaac também. Porque Isaac pergunta: pai, tem lenha? Tem o cutelo? Cadê o sacrifício? Cadê o animal? Nós vamos sacrificar. Sabe o que Gabriel fala? Deus proverá para si o cordeiro. Um homem de fé obedece totalmente ao Senhor. Obedece a palavra mesmo, às vezes não entendendo. Tem coisas que Deus vai pedir para nós que a gente não vai entender. A gente só precisa obedecer. Deus já pediu coisa para mim que eu, a princípio, não entendi. Só precisei obedecer. Só precisei ter coragem. Ter coragem de obedecer. Eu me lembro, e um testemunho, trabalhava numa empresa, estava indo muito bem na empresa, tinha uma carreira, nós estávamos muito bem, e Deus então me desafiou a viver pela fé. Eu falei, meu Deus, como? Como que eu vou deixar tudo para viver pela fé? Aí eu fui falar com Dona Sara. Falei, ó, Deus está me desafiando a viver pela fé. O meu patrão não entendeu. Alguns amigos não entenderam. O meu patrão me chama e diz, não estou entendendo nada. Você ganha muito bem, o problema é dinheiro. Eu pago mais. Eu disse, não, o problema não é dinheiro. Ele falou assim, mas você vai viver como? Eu disse, o senhor não vai entender. Eu vou viver pela fé. Porque Deus está pedindo para mim fazer. Renuncia. Uma palavra que eu ouvi de um irmão, aquela palavra veio no meu coração e eu falei, Senhor, como pode? Agora presta atenção. Eu ganhava 10 salários mínimos na época. É um bom salário, não é, irmão? Quem é bom de matemática aí, faz a conta aí. Faz a conta. Hoje um salário desse, já pensou? Hã? Vivia tranquilo. E eu saí para viver pela fé. Para ganhar 2 salários mínimos. Posso falar um negócio para vocês? Hoje, eu tenho mais coisas do que eu tinha quando eu ganhava aquele salário. Como você explica isso? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. E Ele não fica devendo nada para ninguém. Ele é fiel para cumprir a sua palavra em nós. Ele é fiel porque é Ele que abre porta, é Ele que fecha a porta. E Ele sustenta aqueles aos quais Ele chama. Esses dias o pastor pregou sobre Elias, o corvo de Elias. Eu disse que um dia eu estava numa crise danada, eu e minha família. Não foi um mar de rosa não, irmão. Passei pela prova, a ponto de ver minha família chorar. O meu primeiro filho andava com roupa top. O salário era alto. Eu passava na cidade onde eu trabalhava e comprava roupa. Até a Adriana ficava brava comigo. Olha, irmão, pai de primeira viagem. Eu comprei. Ela, quanto você pagou? Eu falei, não sei. Macacão, tênis da Tip Top lá, nem sei mais. Vinha os carrinhos e tal. Quando nasce meu segundo filho, eu não tinha dinheiro para comprar roupa. Mas olha como Deus é bom. Deus é bom e Deus cuida dos seus. 2 meninos da igreja. As roupas serviam certinho no Felipe.
Só roupa top. Só roupa de grife. Pastor, olha, não serve mais. E eu orando, Senhor, faz crescer esses meninos. E cresceram, hein? Cadê o Rafael? E cresceu, hein, Rafael? Faz crescer. E aí, as roupas dos irmãos da igreja vinham. Felipe sempre bem vestido, bem bonitão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus sustenta. Teve uma época que, uma crise danada, eu fui para tomar uma decisão. Cheguei para minha família, eu e a Adriana, eu não estou vendo saída, olha, eu não sei, eu vou lá tomar essa decisão. Peguei minha malinha, peguei minha mala, e a crise era financeira, eu não tinha dinheiro para pagar minhas contas, eu não tinha de onde tirar. Peguei minha malinha, fui lá tomar uma decisão, numa reunião de pastores. Eu chego lá, depois da reunião, já tinha marcado o horário dessa reunião com o meu pastor. Naquela reunião, naquele culto, um profeta levantou a voz e disse: o corvo de Elias não morreu. Era como se só tivesse eu naquele auditório. E ele pregou: o corvo de Elias não morreu. O pastor Aguiar que pregou essa mensagem. Aquilo entrou no meu coração, o Espírito falou no meu coração: eu te chamei para viver pela fé. Eu chorava, fechei a Bíblia. Aí ele disse: vamos lá conversar. Eu disse: pastor, a reunião já aconteceu. Ele: o que houve? Assim, a reunião já aconteceu. Deus usou o senhor hoje de manhã. Eu voltei para casa e falei para minha esposa, falei assim: olha, a palavra foi essa: o corvo de Elias está vivo. E se ele está vivo, ele vai sustentar. A partir daquele momento, Deus começou a operar milagres na minha vida, na minha família. Eu comecei a ver o corvo de Elias vindo dos 4 cantos, de pessoas que eu nunca vi. Deus começou a me sustentar, Deus começou a me abençoar, Deus começou a fazer o impossível acontecer. Consegui construir minha casa. Consegui mudar para a nossa casa, que eu estava construindo há muito tempo. Mas quando Deus me levou para Israel em 2019, eu não tinha condição nenhuma para ir para Israel. É outro testemunho, sempre sonhei em ir para Israel. E Deus conhece os seus. E o sonho que eu tinha era ir do jeito que eu fui. Do jeito que eu fui. Ninguém sabia. Eu fui para uma reunião de oração. De manhã, orar com 2 colegas, pastores. Oramos, choramos, oramos pela igreja, oramos por vocês, oramos. Eles oraram pela igreja deles, eu orei pelos membros. Acabou, fomos tomar um café, sentado na mesa. E eles começaram a falar sobre a viagem de Israel. Os 2. Tá chegando, hein? Que bênção. E eu só escutando. Tá preparado? Tá tudo certo? E aí eles falaram e olharam para mim: por que você não vai com a gente para Israel? Eu falei exatamente as palavras de Abraão em Gênesis capítulo 22. Deus proverá. Aí resumindo a conversa, ele disse: vamos com a gente? Eu disse: Deus proverá. E Deus proveu, irmãos, do jeito que eu sempre orei. Faltava 30 dias para a viagem. 30 dias. E aí eles falaram assim: vamos ligar lá pro agente de viagens. Se tiver vaga. Ligou pro agente de viagens. Ele disse: olha, acabou de desistir agora. E tem uma vaga. A vaga é sua. Eu não tinha condições financeiras. Deus abriu a porta naquele dia para mim. E aí eu não tinha o passaporte. Não tinha passaporte. A gente só viaja a Portolândia, sabe, irmãos?
E aí falou assim, ó, e agora, você tem passaporte? Não. E não tem passaporte, não vai. E aí diz que essas coisas demoram, burocracia, não sei o quê. Aí eu fui tirar o passaporte. Mistério. Em uma semana ficou pronto o passaporte. E eu fui para Israel. Sem ter condições, eu estava naquele lugar onde ele esteve. E sabe uma coisa que eu pedi para ele? Eu fui lá no Monte Carmelo, onde Elias orou e o fogo caiu do céu. Eu estava naquela região e eu falei com Deus: Senhor, eu tenho fé. Eu quero ver o corvo de Elias. Era eu e ele. Eu falei: eu quero ver, Senhor. Eu ficava olhando para a natureza, os pássaros. E de repente pousou um corvo de Elias. Irmãos, eu deveria ter pedido para ele trazer comida para mim aquele dia. Eu só pedi para ver. Eu podia: Senhor, traz o que ele trazia para Elias. Eu tenho foto dele. Eu vou achar essa foto e vou mostrar para os irmãos. E eu estava lá quebrantado e orando. Eu falava para Deus. Eu fui convidado para pregar no lugar da multiplicação dos pães e dos peixes, no lugar que Jesus olhou para o céu. Eu preguei a mensagem de gratidão. E o Espírito falou no meu coração: eu estou honrando a tua obediência, eu estou honrando a tua renúncia, eu estou honrando aqueles que me honram. Eu estava ali, eu falei: Senhor, não era para mim estar aqui. Eu estou aqui porque o Senhor é bom e vale a pena servir o Senhor. Por isso, irmãos, a mensagem que eu trago aos irmãos: vale a pena viver pela fé. Tenha coragem de viver pela fé. Tenha coragem de renunciar o que for pela fé. E o principal de tudo, permaneça na fé até o fim, custe o que custar. Abraão permaneceu até o fim, não abandonou a sua fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:13 que todos eles, Abraão, Isaac, Jacó e todos os patriarcas, morreram na fé, permaneceram na fé até o fim. Interessante que ele não entrou em Canaã, mas Abraão creu nas promessas, porque a Bíblia diz que eles aspiravam uma pátria superior. Uma pátria superior. Viver pela fé, irmãos, vale a pena. Se ponha de pé em nome de Jesus. Na caminhada de fé você pode perder algumas coisas. Na caminhada de fé você pode perder de vez em quando o ânimo, saúde. Sim, você pode perder amigos. Você pode perder emprego injustamente. Já aconteceu comigo, certamente já aconteceu com você. Por causa da sua fé, às vezes portas se fecham. Sim, podemos perder algumas coisas, mas jamais devemos abandonar a nossa fé, perder a nossa fé. Como o apóstolo Paulo, nós devemos permanecer. Ele disse, 2 Timóteo 4:7: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a minha fé.